Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Felipe Sacchi e hoje a gente vai falar sobre uma das dicas mais importantes sobre apresentação, interação, comunicação como um todo, tanto no mundo corporativo quanto em situações que a gente tem que se comunicar. E a nossa dica de hoje, a dica número 1, vai ser sobre ser amigo do silêncio. Eu gosto de chamar de seja amigo do silêncio. E por que essa é a nossa dica número 1? Ela acaba sendo uma das dicas mais importantes porque a gente leva o silêncio como sempre um fator negativo nas nossas comunicações. Então, se vocês pararem para pensar as situações que vocês já se depararam, pensem em vocês apresentando, interagindo, numa reunião, dando um treinamento, qualquer situação que você tem que se comunicar. A partir do momento que o silêncio leva meio milésimo a mais do que aquilo que você está esperando, gera um desconforto, na verdade. Então as pessoas podem ficar desconfortáveis se o silêncio ficar um pouquinho mais do que o normal. O apresentador ou o instrutor, enfim, o nome que a gente designar para a pessoa que está falando, se durar um pouquinho mais, pode ficar nervoso, ansioso também. Então a ideia por trás dessa dica é fazer uma virada para que ao invés do silêncio ser algo que te impacte de maneira negativa, que seja usado como uma referência, como uma base para engajamento, para ajudar na interação e fazer com que as pessoas usem isso como positivo ao invés de negativo. Então, vou até dar um exemplo muito mais claro, que acho que vai ficar até mais evidente aqui do que fazer. Então vamos pensar num exemplo mais efetivo, porque a gente falou bastante na teoria, mas acho que vai ser legal a gente ver na prática mesmo. Vamos simular uma situação que o silêncio pode ser nosso amigo. Vamos até usar essa aula como exemplo, melhor ainda. Então vamos supor que vocês estão aqui realmente me vendo, ou presencialmente ou online. E eu preciso agora da interação de vocês, porque por alguma razão eu preciso descobrir algo sobre vocês, ou eu preciso da interação de alguma maneira. Então eu chego e faço uma pergunta para vocês. Quantos de vocês se sentem confortáveis com o tema de ser amigo do silêncio? Ninguém? Pergunta difícil, né? Acho que a gente precisa pensar um pouco, né? Fiquem à vontade. Fica com vocês. Vocês percebem a ideia por trás do que está sendo falado aqui? As pessoas ficam confortáveis, eu dou um pouco de silêncio, faço um comentário em cima, pergunta difícil, tem que pensar um pouco, né? Mas eu ainda deixo em silêncio, eu não deixo com que o público espere que eu vá responder ou retomar o meu tópico antes do público responder. Então eu espero. Faço um comentáriozinho, complicado, né? Podem pensar um pouco, não tem problema. Continuo esperando. Você vê que na fala eu deixo muito claro que se não tiver interação, não vai continuar. Só que não de uma maneira agressiva, não é de uma maneira que faça as pessoas se sentirem desconfortáveis de uma maneira negativa. É um desconforto assim, vamos lá, gente, porque vai dar certo, não tem julgamento, podem falar o que vocês quiserem. E óbvio que na fala, na linguagem corporal, na linguagem verbal, na gesticulação, em tudo que está sendo feito aqui, teoricamente, espero eu, está sendo demonstrado conforto, uma área de não julgamento. Então essa que é a ideia por trás, pelo menos de uma maneira mais exemplar. Esse foi um simples exemplo. Às vezes a gente pode fazer uma pergunta técnica também. Vamos supor que a gente está falando sobre resultados financeiros de uma empresa. Vamos supor que a gente quer falar sobre despesas operacionais ou receita, lucro, enfim. Vocês podem pensar no que vocês acharem melhor, mas vamos usar um relatório financeiro. Pessoal, como vocês podem ver aqui no relatório financeiro tal e tal, está acontecendo tal informação. Quantos de vocês entendem o que está acontecendo nessa informação ou quantos de vocês têm dúvidas sobre o que está acontecendo nessa informação? Difícil pensar, né? Não tem problema. Fiquem à vontade aí. Eu espero até vocês terem uma dúvida, um comentário. Fiquem à vontade. E se não tiver comentário, mesmo depois do silêncio, a gente segue e fala: ok, todo mundo bem? Vamos seguir. Simples assim. Esses foram dois exemplos que eu acho que demonstram um pouco mais a efetividade do silêncio. Caso vocês queiram simular em outras situações, traz aí também e vamos ver o que a gente consegue fazer com as situações que vocês trazem nos comentários ou nas perguntas e por aí vai. Mas acho que dessa maneira fica mais efetivo para a gente entender o que estava sendo falado na teoria e agora vendo exatamente como acontece. Pensem numa situação
que você precisa da interação do seu público. Então você pode estar apresentando algum resultado financeiro, você pode estar ensinando algum tópico, pode ser alguma coisa referente a hard skills, está ensinando algo, enfim, o que seja. E você precisa da interação da galera. Você faz uma pergunta simples, como por exemplo, quem aqui já teve contato com tal assunto? Silêncio. Ninguém fala nada. Começa desconforto, começa ansiedade, começa a ficar calor, e aí a gente não sabe o que fazer. Na verdade, o importante por trás desse momento que acaba acontecendo, independente de tudo, é usar isso para fazer com que as pessoas interajam, com que elas venham, conectem com você e engajem de uma maneira efetiva. Porque vai ter o silêncio, isso faz parte. Às vezes você não conhece as pessoas que estão lá, às vezes você conhece, às vezes as pessoas não estão tão confortáveis, porque dependendo do assunto, dependendo de quem está lá, muitas coisas podem fazer com que o silêncio aconteça. Mas contanto que a gente lembre que ele vai acontecer pelo menos em algum momento, a gente pode usar ele como uma ferramenta efetivamente. Então aqui, nesse exato momento, nesse vídeo que vocês estão vendo, que estamos participando, se eu fizer uma pergunta e parar, esperar uma resposta, gera um pequeno desconforto, né? Algumas pessoas até devem ter visto o vídeo agora e ficado um pouquinho assim, ai, nossa, por que ele não tá falando? Fala um pouco mais, faz sei lá o quê, dá aquela coisa, aquela vontade de falar. Então, usar isso para que as pessoas interajam é a nossa dica de hoje, em grande resumo no final das contas. Então, perguntar para alguém, perguntar para o público, quantos de vocês já se depararam com tal situação? Quantos de vocês entendem o que eu quero dizer por tal? Dá o silêncio. Um pouquinho mais do que aquilo que a gente está acostumado. Não fala nada, espera e só usa o seu rosto para demonstrar que estou esperando uma resposta. Alguém vai falar? Uma hora alguém vai comentar, fazer uma pergunta às vezes, ou falar não entendi, ou dar uma resposta, mas de alguma maneira alguém vai interagir efetivamente. E isso, pasmem, tanto para o presencial quanto para o online. Eu gosto muito de dar essa dica, inclusive, para o ambiente online mais do que o presencial, porque no online as pessoas não sentem tanto aquela necessidade de interagir, ou elas estão escondidas por trás de não estar com a câmera ligada, ou enfim, estão em casa, ou é muito mais fácil se esconder atrás do online do que no presencial. Então, essa dica de ser amigo do silêncio, seja amigo do silêncio, acaba sendo muito mais poderosa no online do que no presencial. Mas não deixa de ser poderosa no presencial também. O importante é usar ela de maneira efetiva para fazer com que as pessoas interajam. Então, ok, falei bastante, muita teoria, blá, 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 muita coisa. Ok, o que a gente tira do final dessa dica, já que a gente está finalizando aqui o tema? Usar a nosso favor. Não deixar o silêncio fazer a gente ficar nervosos, ansiosos e fazer com que impacte a nossa performance de uma maneira negativa. Use a seu favor. As pessoas vão perceber que isso está sendo usado a favor e elas vão usar isso como uma maneira de basear a opinião delas sobre você que está falando, que está ensinando ou que está ali no papel de pessoa que está comunicando. Então, essa é a nossa grande dica, esses são os detalhes por trás da nossa dica. Eu espero que isso tenha agregado valor para vocês de alguma maneira e eu sempre gosto de ouvir o que vocês têm para dizer. Então, tem dúvidas, perguntas, querem fazer algum comentário, trazer algum case de vocês para saber se realmente essa dica funciona no dia a dia de vocês? Traz, bota aí nos comentários, vamos conversar, é o que eu sempre digo para todas as pessoas. O que eu falo aqui é sim, super legal, pode ser importante, espero que agregue, mas a riqueza dos comentários de vocês, o que vocês têm para falar e trazer aqui, é muito mais rico e muito mais importante do que só eu tenho para falar. Então tragam aí seus comentários, eu vou ficar aqui de olho, a gente vai conversando e estamos sempre abertos aí para conversar sobre comunicação como um todo. E lembrando, essa dica é algo que eu particularmente acredito ser efetivo para todos os ambientes de comunicação. Então, de novo, tanto online quanto presencial, para apresentações, reuniões, treinamentos, qualquer situação. Não acredito que haja uma situação em que isso possa ser negativo. Mas caso você ache uma situação, bota também nos comentários e vamos conversar. Gente, eu sou o Felipe Sacchi, muito obrigado de novo por estarem aqui no canal. Se vocês gostarem, compartilhem, fica aí com a gente, vê os nossos outros vídeos. Estamos sempre aqui à disposição. Uma boa semana e até o nosso próximo vídeo.